Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Eu estou muito feliz porque vocês estão aqui e porque Jesus me comissionou para trazer a palavra hoje. Eu estou muito cheia de fé. E o tema da mensagem é fé sobrenatural. Fé sobrenatural é o tema da nossa mensagem de hoje. No último dia que eu preguei, o Senhor disse que quando eu subisse no altar de novo eu ia falar de fé. E essa mensagem o Senhor me deu bem rapidinho. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você tanto quanto falou comigo. 1 João capítulo 5, versículo do 1 ao 4. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o mandamento de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, eu quero te fazer um pedido especial esta noite, que ao terminar essa mensagem, o Senhor possa ter aumentado a fé de cada um. Que o Senhor possa derramar esta noite uma porção dobrada de fé sobre a tua igreja e sobre cada um, aonde chegar essa ministração, para a honra e a glória do teu nome. Porque a única forma de vencermos é tendo fé em ti. Fé cristocêntrica, fé canalizada em ti. Porque contigo nós podemos todas as coisas. No nome de Jesus, fala conosco, Senhor, que a tua igreja te ouve. Em o nome de Jesus, amém. A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. É impossível nós vivermos para Deus sem fé. Porque começa que para agradar a Deus eu tenho que ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades e equipando-o para viver uma vida que agrade ao Senhor. Você só vai receber o suporte que você precisa para viver com qualidade de vida através da fé. Começa que para a gente crer em Deus a gente tem que ter fé. Porque como é que a gente vai acreditar numa pessoa que não está aqui entre nós como homem, como a gente vê todo mundo? Então a gente tem que ter fé para crer que Ele está aqui. Você crê que Ele está aqui? Porque Ele está aqui. A nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia. Obrigada, Eudênia. E deixamos que a palavra de Deus tenha influência em nosso ser. Então não é só ler a Bíblia, é ler a Bíblia e deixar a palavra de Deus influenciar as nossas ações, as nossas reações, o nosso dia a dia. Aí a nossa fé aumenta. E quando a nossa fé aumenta, conseguimos ver além do natural. Vemos o sobrenatural de Deus em ação. Hoje eu estou vendo o sobrenatural de Deus em ação. Porque nós temos que estar pronto para o novo. Porque se nós vamos falar de fé, nós temos que nos preparar para o que estamos pedindo a Deus. Você se preparou para vir para a casa do Senhor hoje? Você veio para a casa do Senhor para adorá-lo, para amá-lo, para honrá-lo. Porque quando nós estamos congregando, o Senhor manifesta o seu poder e a sua glória. Mas para isso acontecer, você precisa ter fé. Você tem fé para isso? Eu tenho. Você tem? Podemos entender melhor sobre fé sobrenatural através de 4 pontos essenciais. Quais são esses? O primeiro, ver o invisível. Hebreus 11, 27. Pela fé, Moisés saiu do Egito e não teve medo da ira do rei. Assim, Moisés prosseguiu seu caminho e perseverou,
porque via aquilo que é invisível. Quem guiava Moisés era o Senhor através de uma nuvem de fogo e outra, uma coluna de fogo e uma nuvem de fumaça, para proteger tanto de dia como de noite. Então Moisés era guiado pelo sobrenatural de Deus. Ver o invisível é ter a capacidade de enxergar o sobrenatural em meio às circunstâncias adversas. Aí isso me lembra, sabe quem? O moço de Elias. O moço de Elias viu apenas uma nuvem. Elias viu uma grande chuva. 1 Reis, capítulo 18, versículo 44. O que você está vendo hoje? O que foi que aconteceu? Caiu a chuva ou foi só a nuvem? Eu estou vendo a chuva. Eu estou vendo a chuva hoje. Segundo, ouvi o inaudível. O inaudível quer dizer impossível de ouvir. Isso quer dizer inaudível. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Elias ouviu o som das águas antes mesmo delas saírem. Antes de começar as águas, ele já estava ouvindo o som das águas. Quando a gente casou, a gente fazia uma brincadeira, eu e o pastor. Nós estávamos numa luta muito grande, numa prova muito grande, e a gente dizia assim: vamos se arrumar hoje para ir para a igreja bem diferente, vamos vestir a nossa melhor roupa, usar o melhor perfume, e andando, a gente ia andando do centro para o Montese, né? Mas vamos hoje assim, visualizando, porque hoje nós vamos receber a nossa bênção. Jesus hoje está liberando. Vamos vestir a melhor roupa, porque hoje nós vamos ser honrados pelo Senhor. Gente, você não tem a dimensão da alegria que o Senhor invadiu os nossos corações. E no invisível a gente via o que não podia ser acontecido. Porque nós críamos e Deus enchia o nosso coração de alegria. Muitas vezes voltávamos de ônibus, andando pra caramba também, né? Andávamos bastante. Mas a gente vinha com a alegria do Senhor dentro dos nossos corações, com a certeza que a vitória já tinha chegado. Isso é fé. Isso também me lembra uma ilustração, que eu até já li essa ilustração no programa, que numa cidadezinha do interior tinha uma grande seca, estava sofrendo uma grande seca a cidade. E a seca, ela já durava alguns meses. E os moradores já sofriam da estiagem do que estava acontecendo, e alguns já estavam até perecendo. A necessidade era muito grande. Então o povo daquela região decidiram se reunir, os crentes, todos para irem orar, para fazer um clamor, chamar o pastor. Vamos fazer uma reunião especial só para pedir chuva. Aí todo mundo foi para pedir chuva, marcaram o dia, naquela hora, todo mundo chegaram, estava lá, só esperando o pastor para começarem. Aí de repente algo chamou a atenção de todos. Uma menininha entra dentro do estabelecimento da igreja, com um guarda-chuva a tiracolo, capa de chuva e botas toda emborrachada. E ainda teve pessoas que sorriram da menina. Mas logo a ficha caiu. Ela estava diante de uma genuína demonstração de fé daquela criança. Foi a única que creu que ia ser ouvida. Foi a única que foi convicta de que a chuva ia cair. Todo mundo se molhou. Ela não se molhou, porque ela estava com o guarda-chuva, a capa de chuva e as botas. Como você está hoje? Você veio preparada para sair daqui, convicta que você está levando o que você pediu? Não importa qual seja a situação. Deus pode. Deus pode. Ele disse para o pai do menino: tudo é possível ao que crê. Então, o que o homem respondeu para ele? Aumenta a minha fé. Então, se você acha que a sua fé não está com a qualidade suficiente para alcançar o que você está pedindo, então peça ao Senhor para aumentar a sua fé, porque Ele vai aumentar. E olha que naquela cidade, os crentes adultos tudinho não levaram o guarda-chuva, só a criança. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser como crianças, porque a criança, ela crê
ela não olha para as circunstâncias. A criança perdoa sem ficar com mágoa, com ressentimento. Ela tem uma facilidade de perdoar e continuar. A criança esquece logo o que viveu de ruim e começa a... No instante uma criança chora, quando você pensa que não, ela já está sorrindo. Mas ela não está sorrindo com amargura lá dentro da alma. Ela está sorrindo de felicidade, como se nada tivesse acontecido. Nós precisamos desse coração. Terceiro, transpor o intransponível. Transpor o intransponível é superar os limites e transformar barreiras, ainda que estas sejam maiores. Mateus 21, 21. Então disse Jesus: eu afirmo, se tiveres fé e não duvidares, poderão fazer coisas iguais a essa e muito mais. Vocês poderão até dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Ele está falando de uma árvore, de um monte, porque tem outro momento que ele fala de uma figueira. Mas qual é o monte das nossas vidas que precisamos transpor? Qual é a barreira que está nos impedindo de olhar para Cristo mais do que para a barreira que estamos vendo à nossa frente? Qual é a barreira que está nos trazendo tristeza, angústia, depressão, que pode nos impedir de olhar para Cristo e saber que Ele pode? Porque muitas das vezes nós não alcançamos, porque estamos com os olhos mais fixos na dificuldade do que no Senhor. Porque o Senhor é maior do que todas as coisas. Agora o tamanho dele é o tamanho do que você se aproxima dele. Quanto mais você se aproxima, mais você recebe. Quanto mais você está distante, menos você recebe. Porque quanto mais você buscar, você vai receber. Porque aquele que bate, recebe. A porta se abre. Você está batendo? Nós acabamos de sair de um congresso onde teve a pergunta: Jesus pode entrar? Então ele estava na porta batendo. Eu acredito que todo mundo abriu a porta, né? Quarto, suportar o insuportável é contrariar as expectativas do inimigo e se manter firme, mesmo em meio às tempestades da vida. É suportar as lutas e, como Jó, apenas adorar a Deus e reconhecer que Ele está no controle de todas as coisas. Ou você acha que o que você vive hoje é pior do que o que Jó viveu? Porque às vezes nós estamos dentro de situações e achamos que somos a última, estamos sofrendo demais, não suportamos mais passar por aquele problema, e Deus está forjando o nosso caráter. Deus está trabalhando no nosso interior, no nosso eu, nas nossas vontades, porque muitas das vezes existem coisas em nós que precisam ser tiradas para poder recebermos o que estamos pedindo. Porque se não for tirada, nós podemos nos afogar conosco mesmo. Porque saímos do propósito. Então vamos permitir o tratamento de Deus. Estou falando disso com propriedade. Porque eu tenho certeza que eu fui aprovada. Eu passei um dia muito difícil, não vou entrar no mérito da questão. Mas quando todo mundo foi embora, que eu entrei, que fui ter que fazer as coisas que eu tinha que fazer, eu comecei a orar. Primeiro eu repreendi toda a ação do diabo contra a minha vida, todo o ouvido que estava buzinando, todo o ouvido contrário, toda a palavra contrária que estava no meu ouvido, disse que não ia ouvir nada, eu não quero ouvir nada, eu só vou ouvir Jesus. E comecei a cantar os hinos da harpa. Quem não souber ainda da harpa, tem a harpa que tem lá, os hinozinhos pelo celular, que dá para você aprender, viu, gente? É muito bom. Comecei a cantar os hinos da harpa, porque quando eu estou louvando, o meu ouvido vai ouvir, vai descer para o meu coração, e eu vou paralisar a mente de ficar pensando o que o inimigo quer lançar na nossa mente. Então eu comecei a cantar. Aí o pastor foi falar comigo, eu disse: meu amor, eu estou me preparando porque eu tenho que fazer. E estava mesmo. Limpei a casa todinha depois de todo o culto. Depois que eu limpei tudinho, eu entrei para fazer o que eu tinha que fazer, fiz tudinho. Quando eu terminei de fazer, adorando a Deus, cantando. Parei de cantar um instante. Quando eu terminei tudinho, aí que eu ia tomar banho, muito cansada. Eu estava passada de cansada. Aí eu disse: eu vou tomar banho agora. Aí começou a chover, ó. Aí eu disse: Jesus me ama. Eu passei no teste, porque eu amo tomar banho de chuva.
E lá no quintal tem um cantinho que é especial para mim tomar banho de chuva. E eu disse, pronto, Jesus mandou a chuva, ele está dizendo para mim que eu passei no teste. Eu comecei a chorar de alegria. Agora imagina você tendo acabado de fazer tudo que você não queria e nem percebeu o que fez. Só o Espírito Santo de Deus, através da fé, que pode fazer isso. E eu tomei banho de chuva, comi, depois fui estender a roupa. Eu fui dormir quase 3 horas da manhã. E me acordei 6 horas da manhã, feliz da vida, porque eu senti a presença de Deus dizendo para mim, você passou no teste. Você tem que ter fé para andar onde você está, para viver onde você está, para passar as provas que você tem que passar. Nós não vamos fazer só o que gostamos, nós vamos fazer coisas que não gostamos. Podemos até ser julgadas mal, mas nós temos que saber quem somos, onde estamos e o que estamos fazendo. Porque se nós estamos fazendo para Deus, e estamos fazendo com o interesse do coração, estamos fazendo o nosso melhor, Deus nos honra. O homem pode não honrar, mas Deus honra. E o que importa é o que Deus está vendo, porque Ele é o justo juiz. Ele sabe todas as coisas. Suportar o insuportável, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu me lembrei muito disso esses dias por causa de um acidente que aconteceu. E eu disse assim para Deus, Senhor, eu não vou perguntar o porquê que aconteceu esse acidente, mas eu vou crer, mesmo sem entender, que isso cooperou para o bem de todas as pessoas envolvidas nesse acidente. Não entendo nada, mas eu decido não entender, eu decido crer, porque quem rege a minha vida é Jesus. Desde o momento que você decidiu caminhar com Jesus, desde o momento que você disse, Senhor, eu quero que o Senhor tome a frente de tudo, então Ele está na frente da tua vida. Então tu tem que dar todo o crédito a Ele. Tu não pode ficar dizendo, foi Satanás que botou esta pedra no meu caminho. Não, Jesus está permitindo, porque Ele quer tratar algo em mim, e eu quero ser tratado. Está difícil aqui, mas Jesus está me transformando. Ali está ruim, mas é através disso aqui que está gerando paciência, perseverança, amor, equilíbrio, mansidão, temperança. Quando você passar de tudo isso, você vai ver que você é uma pessoa melhor. Você vai ver que tem coisas que você não sabia que existiam em você e foi tratado. Mas você precisa permitir. Porque é suportando o insuportável. Mas como é que você faz isso? Cheio do Espírito Santo. Quanto mais você se enche dele, mais você suporta todas as coisas. Quanto mais você lê a palavra, mais você é liberta, mais você é transformada. Nós temos o hábito de dizer, muda o meu cônjuge, muda os meus filhos, muda a minha casa, muda eu primeiro. Porque quando a gente começa a orar por mudança, a primeira pessoa que vai ser mudada somos nós. E nós precisamos de mudança. Nós somos uma obra inacabável. Nós só vamos estar no prumo mesmo quando Jesus nos levar. Enquanto isso, nós precisamos de transformação todos os dias, em todas as áreas das nossas vidas. Tem umas que nós temos uma fé que vence o mundo, mas tem outras que tem outras pessoas que têm essa fé que nós não temos. Então a gente se junta a essas pessoas para a gente romper aonde a gente não consegue. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E não esqueça, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa se você está entendendo ou não. Não importa que pareça a pior coisa do mundo. Mas se coopera, vai cooperar para você. Você precisa crer na palavra. Porque a palavra é a nossa regra de fé e conduta. Foi Deus que inspirou o homem para escrever. Para poder nós sabermos viver nessa terra como cidadãos do céu. Você não é deste mundo. Eu vou dizer um subponto agora, tá? Primeiro, a fé autoriza a agir. Isso agora é o resultado da fé, tá certo? O resultado da fé sobrenatural. Ela autoriza você a agir. Eliseu, diante de Elias, pela unção dupla, foi uma ação que ele teve. Ele creu, ele perseguiu Elias e disse que queria a porção dupla, a porção dupla do Senhor. Porque para guiar o povo, ele precisava da unção do Senhor. Então ele foi, perseguiu
Elias e recebeu a porção dupla. Se você for ler a Bíblia, comparando as ações de Elias e as ações de Eliseu, gente, vocês não sabem como a fé de vocês vão dar uma enguinada enorme, porque é tremendo como Deus agiu na vida de Eliseu, como Deus respondeu à oração de Eliseu. Nós precisamos comer a palavra. Agora, quem você está perseguindo? Elias estava sendo perseguido por Eliseu. Tem fé ou a fé está inacabada? Ou a fé está mais ou menos? Você precisa ter fé e ser uma pessoa que conduz as pessoas a terem mais fé. Não trazer as pessoas para a incredulidade, mas para crer cada vez mais. Então se coligue com pessoas que tenham a fé em Deus completamente, mesmo que pareça difícil, mas a pessoa está firme. Deus vai fazer, Deus vai fazer. Não é uma fé mental, é uma fé em Cristo, que independente do que aconteça, eu continuo crendo. Mesmo que não esteja bom, eu estou alegre porque o Senhor está comigo. Ele está atravessando comigo. Então se eu não conseguir ainda, é porque Ele tem algo ainda melhor do que o que eu estou querendo. Isso é fé. Vocês estão entendendo? Quem são os seus amigos? Com quem você compartilha os seus sonhos? Tem fé que você vai conseguir? Ou bate só no seu ombro, você fazendo que acredita, e quando você vira as costas, está duvidando do que pode acontecer? Não caminhe com quem não acredita nos seus sonhos. Não compartilhe sonho com quem não tem fé, porque senão você vai naufragar. B. A fé exige responsabilidade. As escolhas são suas. Você planta porque você tem a opção de escolher o que você vai plantar. Porém, a colheita é resultado da sua plantação. Você não tem a opção de escolher a colheita, só na hora da plantação. Depois que você plantar, você vai colher. Então você precisa ter responsabilidade com o que você está crendo, com o que você está querendo, com o que você está fazendo, porque as escolhas exigem responsabilidade. Lembra de Davi? Eu vou fazer um paralelo para você ver como a coisa é séria, tá certo? Eu amo a história de Davi, como Deus se relaciona com Davi, porque Deus não é igual a ninguém. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele podia exterminar a gente num instante, mas Ele escolhe nos amar e nos dar oportunidade. E Davi, mesmo depois de tudo que fez, é chamado um homem segundo o coração de Deus, porque Davi era humilde. Davi reconhecia quando errava. Mas você lembra das escolhas de Davi? Davi, ele não pecou contra Saul. Saul perseguia Davi, Saul queria matar Davi. Davi passou muitos anos escondido, sendo a escória por algo que ele não cometeu. Mas Davi não fez nada com Saul. E qual foi o resultado da ação de Davi? Davi ganhou o reinado. Deus o colocou como rei, porque ele não ousou em tocar no ungido de Deus. Olha como foi importante essa ação de Davi. Aí você caminha mais um pouquinho na história de Davi. Davi tem outra oportunidade de escolha, mas Davi faz a escolha errada. Davi escolhe adulterar com Betseba, a esposa de Urias, um soldado íntegro, um homem de Deus, e ainda manda matar, manipula a morte do homem. Davi é perdoado por Deus, mas a espada não sai da sua casa. O resultado dessa escolha do homem segundo o coração de Deus vai ter. Então isso não quer dizer que eu sou imune a nada, não. Se eu fizer uma plantação ruim, eu vou colher os frutos daquela plantação. E a Bíblia nos mostra que a vida dos filhos de Davi foi um caos por causa da ação de Davi. Isso nos leva a pensar o que nós estamos fazendo, a quem está alcançando e onde está repercutindo. Porque nós somos mães de família, pais de famílias. Quem é jovem, mas pode se prejudicar, os pais, a parentela, amigos. Temos que entender o que estamos fazendo. Temos que ter a responsabilidade do que estamos semeando. Porque a fé exige responsabilidade.
Tudo que você planta, você colhe. Eu me converti com 16 anos de idade. Com 16 anos eu ia para a igreja todo dia de tarde para a oração das senhoras. Eu já disse isso uma vez. E uma vez na oração das senhoras, um profeta disse para mim que eu ia casar com um homem que não era daqui. E tá aí, ó. Não foi do jeito que Deus quis, assim, exatamente como Deus queria, porque o caminho que eu fiz foi outro. Mas o Senhor cumpriu a promessa. O Senhor cumpriu. No tempo dele, do jeito dele, ele me trouxe de volta e fez o que tinha que fazer com a minha vida para cumprir a promessa que ele fez. Qual foi a promessa que Deus te fez? Se você não recebeu ainda, então entra no prumo do Senhor e tem paciência, porque o Senhor vai cumprir. C. A fé te torna acessível às promessas impossíveis. Agora esse eu quero que você leia comigo, tá? É Gênesis capítulo 14, do 21 ao 24. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as pessoas, mas os bens toma-os para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, ó Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até o cordão de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Ané, Escol e Manré, estes que tomem a sua parte. Aqui nos mostra que nem tudo que recebemos, nem tudo que querem nos dar, devemos receber. Abraão entendia que não era para ele receber aquelas coisas que o rei estava dando a ele, porque quando se ia para a guerra, tinha os despojos que eles tinham direito. Mas Abraão sabia que quem era o sustentador de Abraão era Deus. E se ele levasse aquelas coisas, aquele que ia dizer que ele tinha ficado rico por causa dos espojos que foram ganhos naquela guerra. Então ele não recebeu. Isso quer dizer que nem tudo que vem para você é para você. Deus permite que venha, mas nem tudo que você vê é para você receber. Quer ver outro texto? Nem tudo devemos receber. Deus, ele nos honra, mas a honra é para Deus, não é para você. Você é só um cesto. Porque se não fosse Deus na sua vida, você não tinha nada, nem emprego. Porque às vezes a gente vê a pessoa dizendo: meu emprego me sustenta. Não, quem te sustenta é o Senhor. Porque quem te dá saúde para tu sair todo dia para trabalhar é o Senhor. Quem te dá respiração todo dia é o Senhor. Então quem te sustenta é o Senhor. Lembra de Davi, quando entra na caverna e Saul entra para aliviar o ventre? Todas as pessoas que estão com Davi diz o que para ele? Diz: Deus te deu ele nas tuas mãos. Queriam que ele matasse Saul. E o que Davi diz? Não tocarei no ungido de Deus. Nem todos que estão à nossa volta vai dar conselhos para nós, mesmo que esses estejam fazendo o mesmo percurso que eu. A gente pode ouvir um conselho errado sim. Por isso que você tem que ter intimidade com Deus, tem que meditar na palavra todos os dias. Todos os dias. Para poder você ficar sensível e saber quando é que aquele conselho realmente é do Senhor ou não. Eram os valentes de Davi que estavam com ele. E disse: Deus te deu em tuas mãos. E ele disse: longe de mim de tocar no ungido de Deus. O ungido de Deus que estava perseguindo ele, que queria matar ele, que se fosse o contrário tinha matado ele. Mas ele não fez. Ele não era igual a Saul. Você não pode ser igual a todo mundo. Você carrega o nome de Jesus. Você é servo e serva de Jesus. Você tem que ter postura de servo, postura de gente que vive a palavra e não só ouvinte. As pessoas têm que olhar para você e ter desejo de conhecer a Cristo. As pessoas têm que olhar para você e sentir vontade de saber onde você está e o que você está fazendo, que está fazendo diferença na vida das pessoas. O que está acontecendo com a Cida? Que ela está diferente. A Cida viajou ontem, já voltou hoje, porque ela entende o que ela está fazendo aqui. O que está acontecendo com fulano, com ciclano? Tem algo diferente acontecendo.
A sua vida está despertando isso nas pessoas? Agora abra a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 26, do 8 ao 13. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água, e vamos para o outro lado. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, porque da parte do Senhor, olha quem fez, da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. E Davi, passando ao outro lado, pôs-se no cume do monte, ao longe da maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: não responderá Abner? Então Abner respondeu e disse: quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei teu senhor? Porque do povo veio para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos da morte, vós que não guardaste a vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha de água que tinha a sua cabeceira. Olha como esse homem foi conduzido pelo Espírito. Ele vai até lá, o Senhor dá um sono a todo mundo, mas ele tem a convicção que não pode tocar no rei. Ele vai até ele, pega a lança, pega a botija lá da água dele, vai para o outro lado e chama o que é para estar cuidando do rei. E mostra o que ele fez de errado. E mostra que ele é incapaz de fazer algo contra o rei, para ver se acaba com a perseguição. Ele não toca no rei. E eles não acreditam, mas como ele vai mostrar a lança e a água, a botija da água, eles vão crer que ele foi lá e não fez nada. Aí você vai ler o que Saul vai dizer. Leia aí o 25, ó. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerá. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Saul deixou de perseguir Davi? Não, ele só parou naquele momento e foi embora, mas depois ele continuou a perseguição. Mas ele abençoou a Davi. Ele abençoou. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo. Olha o que ele diz, ó. Bendito seja tu. Tu quem? Davi. Meu filho Davi, pois grandes coisas. Olha a bênção que ele está liberando para Davi. O inimigo está liberando a bênção para Davi. Pois grandes coisas farás e também prevalecerá. Então Davi se foi pelo caminho e Saul pelo outro. Qual tem sido as suas ações com quem tem te perseguido? O que você tem feito com as pessoas que estão se levantando contra você? Você tem agido igual às pessoas? Ou você tem agido igual a Davi? Porque Deus não nos dá autoridade para passar por cima de ninguém. Deus não nos manda humilhar ninguém. Deus manda amar os inimigos e orar por quem nos persegue. Você está fazendo o quê? Está perseguindo também? Está reclamando? Está murmurando? A sua vida é para ajudar essa pessoa a se encontrar com Jesus. Porque essa pessoa precisa de Jesus. Se você não mudar, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ver as pessoas chegando e você parada, estacionada, porque Jesus quer postura de servo.
Jesus, ele podia todas as coisas e ele não fez nada. Ele foi como ovelha muda para o matadouro. Ele não pecou, ele não errou, mas ele foi calado. E a gente não aguenta. A gente não passa um terço do que Jesus passou e ninguém aguenta ficar calado. Parece que a língua não para na boca. Mas Jesus diz para mim e para você: você quer fé? Então muda. É hora de mudança. Se você quer ir para o céu, você precisa permitir o tratamento de Deus. Porque se você não permite o tratamento de Deus, você não vai para o céu. Porque só vai para o céu aqueles que Deus estiver vendo que está pronto. Os santificados. E quem diz isso é a palavra, não sou eu não. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Perdoa. Davi tinha todos os motivos para ter ódio de Saul. Saul morre, vem uma pessoa para denunciar, dizer o que aconteceu. Ele manda matar quem fez isso. Davi chora a morte de Saul. Davi era um homem diferente, por isso que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi não guardava amargura. Como está o seu coração hoje? Como tem sido o seu coração durante todos os dias? Os que te perseguem muitas das vezes estão sendo usados para poder lapidar a tua fé, para poder fazer tu ser diferente. Você tem que se importar com as almas. O inferno não é brincadeira, o inferno é real. E não importa se a pessoa acredita ou não, o inferno existe. E quem não andar com Deus vai para o inferno. É a palavra que diz. Agora Deus não quer ninguém perto dele porque está com medo do inferno, não. Deus quer porque você o ama. Está na hora de parar de viver como qualquer pessoa nesse mundo. Você não é qualquer pessoa. Você é geração eleita, povo exclusivo de Deus, propriedade única do Senhor. Jesus te separou. Quem era você? Olha para você e vê as coisas que você já cometeu e que Jesus já te perdoou. E muitas das vezes a gente se sente no direito de olhar para o erro do irmão como se o irmão tivesse feito a pior coisa do mundo. Nós já fizemos piores com o próprio Deus, e Deus olhou para nós, nos levantou, nos limpou, tirou os carrapichos, nos botou no meio de príncipes e princesas e disse assim: vem, porque tu é um escolhido, tu é uma escolhida, e ainda nos usa. Quem somos nós para ser templos e morada do Espírito Santo? E nós somos templo e morada do Espírito Santo. Como tem um louvor que diz que ele podia habitar em mansões, em casas lindas, mas ele habita em mim, ele habita em você. Olha a riqueza disso, gente. A fé te torna decidido. Você está decidido aqui a sair hoje daqui diferente? A sair do jeito que Deus quer que você fique? Sabe de quem eu lembro com essa frase de a fé te torna decidido? De Daniel. Daniel, bem jovem, vai ser preso, vai como um prisioneiro, viver num palácio, aprender uma cultura diferente, fazer tudo diferente, para longe da família, dos pais, de todo mundo. Mas assim que Daniel chega, ele toma uma decisão de não comer das iguarias do rei. E vai falar com as pessoas certas e consegue. E a vida de Daniel é diferente de todos que estavam ali. Por uma decisão. E era jovem. Quem é você? Daniel, todo mundo conhece. Todo mundo fala que Daniel foi para a cova dos leões. Daniel passou por isso. Daniel renunciou. Daniel é quem traduziu para o rei. Daniel foi o queridinho do rei. Você é queridinha de Jesus. Não importa o que estão dizendo de você. Importa o que Deus diz de você. Você tem que saber quem você é. E por último, a fé abre a visão. Aí você vai meditar na sua casa em Gênesis capítulo 15, que fala quando Abraão recebe a maior de todas as promessas. E Abraão vê além de todas as circunstâncias. Quando Deus o chama para dizer a promessa para ele, ele manda ele olhar para as estrelas do céu e para a areia. Assim será a tua descendência. Eu quero dizer para você esta noite que a bênção do Senhor está sendo derramada sobre a sua vida.
Quero dizer para você nesta noite que se você até hoje não deu certo, se até hoje você não conseguiu ter um compromisso sério com Jesus, a partir de hoje vai ser diferente. Porque a sua postura vai mudar com Deus. Porque quando Deus te chamou para cá hoje, Ele te chamou porque Ele queria te renovar as promessas. O Senhor está dizendo para você hoje que hoje Ele está derramando sobre a sua igreja uma porção dobrada de fé. Mas é uma fé para honrar a Ele acima de todas as coisas, para andar com Ele, para não fazer conchavo com o diabo, para ser separado, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Quer ter uma vida de sucesso? Então caminha com seriedade com Deus. Você entrou doente hoje aqui, você vai sair curado, porque o nome do Senhor pode isso. A Bíblia nos garante que Ele levou sobre si todas as enfermidades. Então não importa qual seja a doença que está perturbando a sua alma, no nome de Jesus você vai sair curado, porque é a promessa da palavra de Deus. Viva com Deus, ande com Deus, caminhe com Deus, durma com Deus, acorde com Ele. Viva na presença de Jesus de Nazaré, porque senão você vai fracassar. Medita na palavra dia e noite. Busca o Senhor enquanto você pode achar, porque está bem pertinho o dia que muitos vão buscar e não vão encontrar. E em nome de Jesus, você não ficará aqui, você vai subir, porque a promessa do Senhor é que o céu vai se abrir e nós vamos para a glória. No nome de Jesus. Conclusão: precisamos ter fé para vencermos o nosso inimigo, uma vez que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Abra aí em 1 João capítulo 5, versículo 1 ao 4. A gente vai fechar com o texto que nós abrimos. Em nome de Jesus. Se você não crê, eu creio por você. Eu creio por você. Eu tenho 2 testemunhos para dar antes da gente fechar, que eu não vou sair daqui hoje sem falar disso. Nós estávamos orando pela Cinha. Todos aqui conhecem a Cinha. Se alguém não conhece, é porque talvez não conheça pelo nome. Mas era uma moça, uma senhora, uma jovem senhora, que ficava sempre aqui na porta, que vinha atrás de sopa, ou então de comida. Uma bebinha, como o mundo diz. E eu disse que acreditava que ela ia ser liberta. E eu ouvi uma pessoa dizer para mim, diz para mim, que não, Deus faz todas as coisas, mas isso aí não vai acontecer não. O marido dela morreu e ela ficou desolada, bebendo mais, piorou, mas aceitou o convite de ir para a clínica de recuperação. A Cinha veio aqui essa semana, me chamando, toda arrumada, perfumada, sem nenhum gota de bebida, sem nenhum cheiro de bebida. Não tinha uma vez que ela não chegasse aqui, eu não abraçasse ela e não sentisse cheiro de bebida ou de cigarro. Ela não tinha cheiro de bebida, não tinha cheiro de cigarro. O cheiro estava tão gostoso que ela foi-se embora e o cheiro ficou aqui dentro. Jesus está transformando vidas, está libertando cativos. Jesus está ouvindo a sua oração. Se ainda não aconteceu como você quer, tenha paciência, mas continue orando. Jesus faz, mas você não pode parar porque não aconteceu ainda. Jesus fez na vida dela, Jesus quer fazer na vida do seu marido, na vida dos seus filhos. Você precisa crer, gente. Você precisa ter fé. Não é na pessoa, é em Jesus, porque Ele pode. Aí você escuta pessoas que dizem assim, mas Ele não quer, não importa. Deus coloca Ele em lugares escorregadios, que vai fazer eles aceitarem, eles quererem. Jesus sabe trabalhar, você não, mas Jesus sabe. Por que você duvida? Por que você está temendo o homem? Por que você acredita mais no que você está vendo do que você no seu Deus, no seu Deus? Deus te tirou do meio da malhada. Deus mudou a tua história. Deus mudou a tua vida. Ele vai mudar a tua casa. Não importa se faz anos, se faz muitos e muitos anos que você ora. Ele pode. Você não pode não. Você não pode nada. E principalmente se você vive, um dia vem, um dia não vem. Um dia eu quero orar, outro dia eu não quero orar. Um dia eu creio, outro dia eu não creio. Mas Deus faz. Lembra de Abigail? Abigail era casada com um homem mau. A Bíblia diz que Nabal era o seu nome e ele era mau. Nabal não entrou no prumo do Senhor, mas Abigail foi deveras abençoada pelo Senhor, porque ela honrou a Deus. Ela honrou o Senhor.
E Deus honrou com ela. Não importa se a pessoa é mal, não importa se a pessoa é desobediente, não importa se está fazendo tudo errado, mas você tem a obrigação de fazer o que é certo. Você tem a obrigação de crer em Deus. Você tem experiências com Deus. Você teve momentos com Deus que ninguém teve, mas você sabe que você teve. Então desperta. Para de olhar para o natural, olha com fé. E o outro testemunho, eu acredito que eu posso falar, né, Elisângela? A irmã da Elisângela, nós estávamos orando por ela. A Rosângela, que há um tempo atrás ela foi acometida de câncer, fez todo o tratamento e foi curada. E agora começou de novo um tratamento, porque estavam suspeitando que fosse de novo. Fez uma cirurgia, mas saiu o resultado e era benigno. Jesus está ouvindo a sua oração. Ela vai vir testemunhar aqui. Eu já disse até a ela que ela vai vir de novo. Ela veio no dia do culto de mulheres. A primeira vez eu disse, você vai vir de novo, porque Deus tem compromisso com você. Deus tem algo para fazer na sua vida. Por isso que você passou por essa prova, para aumentar a sua fé. Eu não sei qual é a prova que você está dentro. Eu não sei o que você está pedindo. Eu não sei como é que você está. Mas eu quero te dizer, quando tu estiver ceando hoje, pensa em Jesus. Não pensa no que tu quer, não. Pensa em ter uma vida com Ele, amando Ele acima de todas as coisas. Eu amo o pastor. O pastor viajou num dia, veio no outro. Eu estava com tanta saudade do pastor que parecia que ele fazia anos que estava viajando. E desde a hora que ele chegou que eu não solto ele. Aí o Dene aqui não deixou mentir, nem o Rafael que está aqui comigo de vez em quando e viu que eu só no pé do pastor. Mas eu não amo o pastor mais do que eu amo Jesus. Eu amo Jesus mais do que tudo na minha vida. Eu amo Jesus mais do que o pastor. Eu amo Jesus mais do que meus pais. Eu amo Jesus mais do que meus filhos. Eu amo Jesus acima de todas as coisas. Se qualquer um deles faltar, eu sobrevivo, porque Jesus está comigo. Eu não posso ficar sem Jesus. Sem Jesus eu não quero viver. Sem Jesus não tem lugar para mim, porque tudo que Deus fez em mim só Ele faria. O pastor nunca faria o que ele fez se não fosse Jesus que tivesse usado ele. Jesus me guardou, Jesus me limpou, Jesus me transformou, Jesus me curou. E hoje eu estou aqui para dizer para você que essa mesma fé que está aqui dentro do meu coração, que está queimando, meu coração está queimando de fé, que Deus possa derramar sobre a sua vida esta noite. Que Deus possa derramar de uma porção dupla, para que você possa transpor as montanhas que você está vendo. Mas que quando você estiver transportando essas montanhas, todas as pessoas que estão te vendo possam querer conhecer esse Jesus a qual você está vivendo com Ele, porque Ele vale a pena. Jesus morreu por você, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. Então se levante, glorifique a Deus, adore a Ele, seja de todo o seu coração, de toda a sua alma. Comece um novo tempo com o Senhor e diga: Senhor, a única coisa que eu te peço esta noite é aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. É só isso que você tem que pedir. Vamos ler o texto. 1 João capítulo 5. Todo aquele... Você pode ficar de pé para a gente fazer essa leitura? E a gente fechar? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga assim, ó: eu sou nascido de Deus e venço o mundo, porque a minha fé é em Cristo e vence o mundo. Em nome de Jesus. Amém. As palmas louve ao Senhor.